1 João, abra sua Bíblia, ou desembainhe a sua espada, né? Não é isso, Paulinho? Desembainhe a espada. A Bíblia é a espada, é a nossa arma, é a palavra do Senhor. Então abra lá sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, e nós vamos ler esta porção que vai do verso 11 até o verso de número 24. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, rogamos ao Senhor agora que, em nome de Jesus, o Senhor abra nossa mente e os nossos corações para compreender e receber a Tua palavra, Senhor. Tu sabes o quanto nós dependemos de Ti. Tu sabes o quanto a nossa alma carece da Tua presença maravilhosa, Senhor, para nos instruir, para nos confortar, para nos consolar, para direcionar os nossos passos e até mesmo para nos corrigir, Senhor. Aqui estamos como servos do Senhor, como homens e mulheres que são amados pelo Senhor, para Te pedir em nome de Jesus, Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra, fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o amor. Essa porção, até de certa forma, em relação às demais que nós já lemos aqui, considerada mais longa, o apóstolo João, ele vai discorrer sobre o amor que deve haver entre os irmãos. Há uma ordem divina para que nós nos amemos uns aos outros. E esse é um princípio bíblico fundamental que deve nortear as nossas vidas e os nossos relacionamentos. E a propósito, nós começamos hoje pela manhã numa grande e linda festa, que eu poderia chamá-la de festa do amor, onde os homens da nossa igreja, considerando aí também
essa data no calendário da nossa denominação, que é o Dia da Mulher Presbiteriana, resolveram estes homens se juntar e promover um café muito gostoso, numa demonstração de amor, numa demonstração de carinho. E nós queremos dizer, e eu posso aqui representar os homens, aí o presidente Saulo, posso dizer que nós amamos muito a vocês, né? Nós amamos, vocês são muito amadas, e nós reconhecemos a importância, o ministério e o valor de vocês. Vocês são muito importantes na vida das suas famílias, vocês são muito importantes na vida desta igreja também. Nós não seríamos o que nós somos hoje, uma igreja abençoada que tem contribuído muito com o seu presbitério. Está aqui o nosso presidente, presbítero Tiago, e eu digo, Tiago, é uma alegria muito grande saber que nós podemos estar contribuindo com o nosso presbitério, uma igreja que tem crescido com a graça de Deus e tem disponibilizado lideranças, não só liderança masculina, como o próprio presidente do presbitério, que é o nosso presbítero Tiago, presbítero aqui da nossa igreja, como também liderança feminina, irmãs queridas que têm servido a Deus. Então vocês, minhas irmãs, são uma bênção muito grande, e se não fosse também o trabalho de vocês, a presença de vocês e o apoio que vocês dão aos seus esposos, especialmente aqueles que são oficiais da igreja, diáconos, presbíteros, pastores, a presença de vocês na vida desses irmãos é de fato muito importante. Mas o nosso café foi uma demonstração de amor. E eu espero que vocês tenham se sentido assim, muito amadas. Vocês são percebidas e são amadas. E João, ele gasta muitas palavras, muitas frases para discorrer acerca do amor que os irmãos têm que ter uns para com os outros. A questão, ela começa com o entendimento que nós precisamos ter acerca do que é, na verdade, o amor. Uma das dificuldades que temos para compreender o que significa amor, o que significa amar, é o fato de nós romantizarmos demais a vida e até as nossas relações. Por conta disso, o amor, para muita gente, isso é uma compreensão quase que geral, o amor, ele não passa de um mero sentimento. E por mais nobre, por mais verdadeiro, por mais significativo, por mais sincero que esse sentimento seja, mas sentimento não define exatamente o que é amor. Porque esse sentimento, se amor for meramente sentimento que eu tenho por alguém, na medida em que o sentimento, que é algo fluido, que se vai facilmente de nós, na medida em que eu já não tenho mais o sentimento por alguém, no momento em que alguém me contraria, me aborrece, me desafia, me ofende, me fere, me insulta, me despreza, me ignora, já não vou nutrir sentimentos bons para com esta pessoa. Logo, se eu já não tenho mais sentimentos por ela, obviamente também já não vou mais amá-la. Eu estaria liberado de amar aquelas pessoas que agem assim comigo. E meus queridos, isso vai completamente na contramão daquilo que a Bíblia ensina sobre o amor. O próprio Senhor Jesus ensina aos seus discípulos que nós devemos até mesmo orar por aqueles que nos perseguem. Devemos amar ao nosso próximo indistintamente, seja ele quem for. Ah, mas ele me ofendeu. Não tem problema, mas nós devemos amar. Então amor é uma decisão que nós tomamos.
em ser agentes de Deus, promotores do bem na vida do nosso próximo. E o apóstolo João, diante das circunstâncias culturais, religiosas, filosóficas, teológicas em que ele vivia, sabendo que as pessoas alcançadas pela graça de Deus, elas haveriam de formarem comunidades cristãs, porque a fé cristã, ela não é para viver de forma isolada, de forma solitária, mas a fé cristã é para viver de forma solidária, juntos, caminhar juntos, nos complementar, apoiar uns aos outros. E João sabia da dificuldade que o ser humano tem de nutrir bons relacionamentos. Geralmente, bons relacionamentos só existem em pessoas que nutrem de uma mesma afinidade, que têm algo em comum. Aqueles que pensam diferente ou que divergem da gente em algum momento, então esses muitas vezes, numa linguagem mais comum, eles são escanteados, eles são colocados de lado, não fazem parte da minha vida, do meu núcleo de amigos. João sabia que a igreja, para caminhar bem, ela precisava caminhar de forma amorosa, os irmãos se amando verdadeiramente. Por isso ele vai discorrer aqui sobre o amor. E ele começa dizendo assim: porque a mensagem, verso 11, vocês podem observar, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. O que o apóstolo está fazendo aqui, meus irmãos, não é trazendo uma novidade. Ele não está acrescentando alguma coisa, algo que já fora dito por Jesus. Ele está reiterando, ele está repetindo os ensinos que já foram trazidos a eles. Então ele diz: olha, o que eu estou trazendo para vocês aqui, eu não estou trazendo nada novo. Não é uma doutrina nova, não é uma nova revelação, nada disso. O que eu estou trazendo para vocês é algo que já fora dito. E o que é que já fora dito? Desde o princípio, desde o Antigo Testamento, é de que nós deveríamos nos amar uns aos outros. Ele, como um pastor cuidadoso que é, se conduzindo aqui até mesmo como um pai, porque vejam que ele, só nesse trecho, ele usa 3 expressões que demonstram o seu afeto e o seu carinho paternal. No verso 13, ele chama aquela gente de irmãos. Vocês são os meus irmãos. Vejam, ele já era um homem idoso, experiente, vivido na fé, um apóstolo, o último dos apóstolos vivos. Ele poderia estar soberbo da sua patente agora, diante daquele grupo de pessoas, mas ele os chama de irmãos, de forma carinhosa. Vocês são os meus irmãos. No verso 18, ele vai chamá-los de filhinhos. É outra forma que expressa também o seu carinho para com aquela gente. Ele olha para aquela gente como filhos, filhos queridos, filhinhos que precisavam de apoio, de instrução. No verso 21, como se não bastasse chamá-los de irmãos e de filhinhos, ele vai chamá-los também de amados, isto é, vocês são amados. E aqui, nessa expressão, vai todo, não meramente um sentimento, mas até mesmo um compromisso de Deus para com esse povo. Vocês são amados, porque Deus, desde a eternidade, decidiu amá-los em Cristo. Vocês são amados em Cristo, desde a eternidade. Quando eram inimigos da cruz, quando não haviam se convertido ainda, mas Deus já os amava com amor eterno. E esse amor ficou bem caracterizado, bem patente com o sacrifício do seu Filho, do próprio Senhor Jesus. Mas quando ele chama aqueles irmãos de amados, ele não está se referindo apenas ao amor de Deus para com eles,
Agora ele está declarando o seu próprio amor para com aquela gente. Vocês são amados de Deus, mas vocês são amados meus também. Ele está dizendo: eu amo vocês, eu amo vocês, eu já decidi amar vocês. Eu estou aqui para servi-los, eu estou aqui para estender as minhas mãos, para ser útil na vida de vocês. E ele sabia o que era isso. Quantas vezes talvez não fora confrontado, quantas vezes não fora maltratado, quantas vezes não fora injuriado por alguém, mas ainda assim ele amava a todos eles. E isso é uma conduta, é uma postura que deve fazer parte do comportamento de qualquer líder. Pastores, presbíteros, diáconos, esses homens que receberam de Deus, através da igreja, esse ofício sagrado, devem fazê-lo com desvelo, com amor, mesmo quando são mal compreendidos, mesmo quando muitas vezes são desrespeitados, mesmo quando muitas vezes são criticados, mas ainda assim deve estar com as suas mãos prontas para servir a todas as pessoas igualmente, não somente aqueles que os aplaudem, aqueles que falam bem deles, aqueles que o tratam com estima, que cuidam muito bem dele, mas a todas as pessoas, independentemente de qualquer fator, mas estarem prontos para poder ser usados por Deus, são amados. Então João sabia exatamente o que era amar o rebanho. E nós vamos ver nesses versos algumas coisas grandiosas que acontecem quando nós amamos os irmãos, quando nós compreendemos exatamente o que é o amor, o que é amar uns aos outros. Algumas coisas acontecem e eu quero só pontuar aqui para vocês. São 7, na verdade, que eu pude perceber aqui. A primeira delas, nos versos 11 e 13. Quando nós amamos os irmãos, o que de grandioso acontece? Nós promovemos o bem destas pessoas, nós promovemos o bem, promovemos a vida. E aqui o apóstolo vai colocar um exemplo negativo, o exemplo de Caim. Caim, que não soube o que foi amar o seu irmão, pelo contrário, ele teve inveja do seu irmão, porque os atos do seu irmão Abel eram justos, porque ele era um homem de Deus, porque ele era um homem correto. Caim não era rebelde, e ele se encheu de uma inveja, de uma ira maligna, e ele vai e tira a vida do próprio irmão. E o texto lá no original, ele é muito duro. Não é só que assassinou, é que estrangulou. Uma morte sofrida. Então é algo grave. Quando João diz que nós devemos amar, significa o quê? Na contramão dessa atitude de Caim, ao invés de gerar morte de alguém, nós temos que promover o bem, promover a vida. O amor que deve haver entre nós é esse amor que promove o bem do outro. O que nós estamos fazendo para que o outro possa estar melhor? A gente, quando pensa nisso, a gente pensa logo em alguma coisa material. Será que ele precisa de uma cesta básica? Será que ele precisa de uma ajuda financeira para pegar um ônibus? Nem sempre estas são as nossas maiores necessidades. Muitas vezes o que as pessoas precisam é que alguém lhe dê atenção. Muitas vezes o que alguém está precisando é que alguém lhe dê um abraço. Muitas vezes o que alguém está precisando é que você olhe nos olhos dela e diga: Senhor, meu irmão, estou tão feliz de te ver hoje aqui, estou feliz em te reencontrar. Essa pessoa que muitas vezes veio para a igreja com o coração partido, se achando, desinteressante. Será que alguém me ama? Ela vai encontrar alguém que diz: olha, eu estava com saudade de você, que bom te ver, que bom que você veio, me dá um abraço. Isso tem um valor muito grande. Então nós amamos promovendo o bem do nosso próximo. Em segundo lugar, nos versos 14 e 16, nós vamos ver que uma das coisas grandiosas também que acontecem é que nós passamos a reproduzir o caráter de Cristo. Reproduzir o caráter de Cristo, porque o apóstolo vai mostrar que foi assim que ele fez.
Nós fomos amados pelo Senhor, intensamente e eternamente amados pelo Senhor. E Ele vai colocar aqui o exemplo de Jesus como nosso exemplo máximo. E assim que nós devemos fazer. Ele deu a sua vida por outras pessoas. Jesus deu a sua vida para que outras pessoas fossem alcançadas. E o nosso amor deve também ser assim. Quando amamos os irmãos, estamos reproduzindo o caráter daquele que nos alcançou com a sua graça. Eu não vou dar para alguém apenas aquilo que me sobra. Eu vou ter que dividir aquele prato que é meu. Eu não tenho outro, mas aquele eu vou dividir para alguém que está precisando. Eu vou dar um tempo, que muitas vezes eu estava reservando para uma outra coisa, mas eu vou abrir mão para poder atender aquela pessoa. De alguma forma, eu vou estar reproduzindo o caráter do meu Senhor. Eu estou negando a mim mesmo para poder atender alguém que precisa. Outra coisa grandiosa que acontece, em terceiro lugar, é que nós vamos agir de forma prática e não simplesmente de forma conceitual. Olha, eu te amo, Deus te abençoe, pensei em você. Não, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. É amar de fato e de verdade, não só de palavras, mas de forma concreta. Verso 17: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer de necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui é uma orientação contra a indiferença. Se você sabe que o seu irmão está precisando, e eu repito, não significa necessariamente de estar precisando de recursos financeiros, porque nem sempre essa é a nossa maior necessidade. De repente nem é. De repente suas contas estão em dias, você está tranquilo, você tem mais do que precisa para viver, mas você precisa de tantas outras coisas. Você nem sempre se sente querido e amado. Problemas surgem na tua vida que te abatem, situações que o teu dinheiro, a tua graduação não vai ajudar em nada, mas que muitas vezes um diálogo com o irmão, numa reunião de oração, tem acontecido aqui, irmãos. Eu digo para vocês, quantas vezes a Deus já me conduziu assim, para no momento de dividir, eu digo assim: eu quero orar com você. E aconteceu recentemente, um jovem estava aqui, eu digo: quero orar contigo. Fomos orar. Digo: o que é que está acontecendo contigo? Tu quer que eu ore por quê? Ele abriu o coração. Abriu o coração para situações que nem a família sabia. Alguém estava vindo aqui, não é nem membro da igreja. Alguém vivendo desafios no campo universitário, mas precisava de oração. E como foi importante aquele momento, gastar um tempo, parar com aquele irmão, para poder ouvi-lo e depois orar por ele, orar com ele naquele momento. Em quarto lugar, nós, quando amamos os nossos irmãos, nós passamos a manter a nossa consciência em paz. É o que o texto vai dizer nos versos 19 e 20. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. O coração aí pode ser utilizado como a consciência que nós temos. Depois, se o nosso coração não nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Como é bom estar com a nossa consciência em paz, sabendo que Deus, que é maior do que nós, Ele está nos usando para ser bênçãos na vida de alguém que está precisando. Nós vamos mais adiante, os versos 21 e 22, ele diz assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. As orações aí, elas são respondidas, não simplesmente porque nós amamos,
mas porque em estarmos amando, estamos cumprindo o mandamento do Senhor, e como Deus se agrada do povo que lhe é obediente. Vem a nós não só uma consciência tranquila, uma paz no coração, por sabermos que estamos sendo usados pelo Senhor, como também sabemos que Deus está respondendo às nossas orações, que Deus está atento às nossas próprias necessidades. Quando oramos, sabemos que tem alguém que se importa com a gente. O Senhor se importa com cada um de nós, e nós passamos a nos importar com aqueles que estão ao nosso lado. Em sexto lugar, nos versos 23 e 24a, diz assim: olha, ora, o seu mandamento é este, que criamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. A parte A do verso 24, aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus e Deus nele. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós estamos também manifestando obediência ao Senhor. Nós estamos cumprindo uma ordem do Senhor, mesmo que contra a nossa vontade, mesmo que você não deseje fazer, mesmo que você tenha que promover o bem para com aquele que já te feriu de alguma forma, daquele com que você quer distância, que não faz parte daquele círculo de amizade mais íntimo que você tem. Mas você olha e diz assim: mas essa é a vontade do meu Senhor. Talvez você vai encontrar alguém do seu lado que vai dizer: menino, deixa de ser besta, deixa de ser bobo, fulano de tal não está nem aí para ti, já falou mal de você, já fez isso, aquilo, outro. Sempre tem essas vozes que vêm das trevas, né? E você ouve, aí você vai dizer: olha, não me importa, não me interessa o que ele tenha dito, o que tenha feito, eu tomei uma decisão, eu vou amá-lo. Não significa levá-lo para casa, para minha casa, não significa abrir o meu coração agora para tudo que ocorre comigo, mas significa dizer: eu quero obedecer ao meu Senhor e promover o bem na vida de alguém que me fez o mal. Está entendendo? Como é sério essa questão do amar uns aos outros. E por fim, no verso 24b, quando nós amamos os nossos irmãos, veja o que diz lá: e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Nós passamos a refletir a presença de Deus nas nossas vidas, porque sabemos que ele habita em nós. O Senhor habita no coração daquele que ama. E eu diria, é por isso e somente porque ele habita no nosso coração é que nós vamos passar a amar. Nós passamos a refletir a presença de Deus simplesmente pelo gesto de amar, de estarmos com as nossas mãos estendidas em favor uns dos outros. Quando nós pensamos no amor, já entendendo o conceito, compreendendo as coisas grandiosas que acontecem quando nós amamos os irmãos, nós vamos lembrar agora de 3 aspectos importantes acerca do amor, para a gente concluir a nossa mensagem. A primeira delas é a origem do amor. O amor não nasce dos corações apaixonados, porque muitas vezes as paixões só duram até a primeira dificuldade, o primeiro problema, a primeira contrariedade. A paixão é uma coisa que vem e que vai com muita rapidez. O amor permanece. Aonde se origina o amor? O amor se origina no próprio Deus, quando decidiu nos amar. O Senhor decidiu nos amar. Ele enviou o seu Filho. O conselho da Trindade bendita resolveu nos alcançar pela sua graça. Quando éramos inimigos do Senhor, Jesus Cristo veio e por amor ele deu a sua vida. Então o amor, ele nasce no coração de Deus, porque a Bíblia afirma categoricamente que Deus é amor. Não é isso? A Bíblia não diz simplesmente que Deus ama. A Bíblia diz que Deus é amor. O amor nasce em Deus. Ele é a fonte do amor. Então a origem do amor é Deus.
Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais amor você terá para dar. O dia que você estiver ao lado de alguém marcado somente por mágoas, por queixas de outrem, por chateações, é porque essa pessoa não está caminhando tão perto de Deus como deveria. Porque quando você caminha tão perto de Deus, você vai reproduzir esse amor, ele vai jorrar em você, como o próprio Jesus fez, depois de ser maltratado e preso na cruz. Diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí você vai dizer: mas isso foi Jesus. Jesus era Deus, era homem, 100% homem também. Mas lembram de Estevão? O diácono Estevão, apedrejado, duramente apedrejado, repete as palavras do seu mestre: e perdoou os seus algozes. Quem somos nós para ficar guardando mágoa no coração, irmãos? Você está adoecendo por causa de mágoa, porque alguém um dia lá atrás disse alguma coisa que te desagradou, fez alguma coisa que mexeu com os teus brilhos. Você não consegue passar por isso. Pede a Deus assim: Senhor, me faça sofrer da memória, para que eu possa apagar. Muitos casais, quando entram em briga, vão puxar coisa do tempo que namoraram, há 30, 40 anos atrás. Está lembrado? Está lembrado daquele dia? Eu nunca me esqueci. E a gente faz muito isso. Aí fica jogando, lembrando, fazendo um rosário, pontuando uma série de coisas que foram ditas, que foram feitas. Eu não me esqueço. Esqueça. A Bíblia diz que o Senhor lança no mar do esquecimento os pecados que nós cometemos contra Ele. E você não consegue fazer isso? Se o amor tem a sua origem em Deus, quanto mais de Deus você tiver, mais amor você terá. E o amor constrange aquele que te feriu. Quando você manifesta amor, você joga brasa viva em sua cabeça. Ele entra numa paranoia, ele não entende. Diz: como é que pode? Como é que pode alguém agir assim comigo? A origem do amor é Deus. Em segundo lugar, a expressão do amor. Se nós sabemos que a origem do amor é Deus, como é que se expressa esse amor? E o texto é muito claro ao dizer que não é com a indiferença, mas com o espírito solidário, é olhando para quem está ao nosso redor, é com atos concretos de generosidade, é promovendo o bem-estar e a vida daqueles que estão ao nosso redor, é manifestando o bom perfume de Cristo. O amor, ele se manifesta, ele se expressa exatamente através de atos concretos. Não é com tapinha na costa simplesmente, dizendo: olha, eu te amo. Mas é demonstrando esse amor. Marido, você ama a sua esposa? Você lava a louça em casa? Você ajuda alguma coisa nas tarefas do lar? O que é que você faz de concreto para mostrar para ela sem nenhuma palavra? Quando você faz a leitura e diz: não, deixa comigo. Deixa comigo. Isso é uma expressão de amor, é uma linguagem, a linguagem do amor. Existem muitas formas de expressar o amor, e a gente precisa reconhecer isso. O mundo está cheio de mentiras, de pessoas que fazem declarações belíssimas, homens se declarando para mulheres, mulheres se declarando para os homens. Que coisa linda, romântica, muito coraçãozinho está sendo feito, mas com gestos de grosseria, onde não há, de fato, manifestações claras desse amor. A origem do amor é Deus. A expressão do amor é numa entrega, em atos de generosidade. E o alcance desse amor? O alcance. Para onde ele deve ir? Ele deve alcançar quem? Eu já sei, claro. As pessoas mais próximas, a minha família em primeiro lugar, os meus amigos mais chegados. Se sobrar
coisinha de amor lá para o meu vizinho, aquele chato que mostra o som dele muito alto. Não. É amar a todos igualmente. Devemos estar prontos para amar a todas as pessoas, especialmente no que diz respeito a esse universo eclesiástico. Você está aqui na igreja, na medida em que a igreja vai crescendo, e a gente dá graças a Deus por tantas pessoas, e Deus tem nos abençoado, nem sempre você consegue falar com todo mundo. Eu gostaria de abraçar todo mundo, mas nem sempre é possível. Talvez você gostaria também de falar com todo mundo, nem sempre dá. Você talvez não conhece muitos detalhes da vida de boa parte das pessoas que estão aqui, mas nós temos que estar prontos para amar a todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa. E aqui eu volto a tocar no assunto, porque esse é o mais difícil, irmãos. É você alcançar com amor aqueles que já te desprezaram, aqueles que de alguma forma levantaram a mão contra você, aqueles que de alguma forma talvez não simpatizam com você, mas eles também têm que ser alcançados, porque o alcance desse amor é assim, ele vem e ele é devastador, ele chega e ele vai se espalhando, em todos os lugares, assim como um vulcão, quando entra em erupção, ele se derrama e ele vai levando tudo pela frente. Fique imaginando você como um vulcão cheio de amor para dar, e agora o amor vem e ele é derramado, e ele vai alcançando a todas as pessoas, os seus irmãos na fé, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas na universidade, independentemente de qualquer coisa, mas você vai estar junto, e ser um instrumento nas mãos de Deus. É o que o João está mostrando aqui. A lição aqui é a lição do amor. E ele coloca o amor como oposto ao ódio. E o ódio que levou ao homicídio. Caim matou Abel. Aí você diz: eu nunca tirei a vida de ninguém. É verdade, você pode não ter feito isso, mas você pode estar tentando anular alguém. Você pode estar guardando mágoa no seu coração. Você não consegue falar bem desta pessoa. O que está acontecendo? Devemos estar prontos para amar, sempre. É a lição do amor. Nós devemos nos amar. Irmãos, isso não é uma sugestão, não. É uma ordem. Não é do pastor Antônio, quem sou eu? Mas é do Senhor. E eu sou o primeiro a dever cumprir essa ordem. Amar indistintamente a todas as pessoas. Eu me lembro de uma experiência na minha vida como pastor, recém-formado, assumindo o pastorado auxiliar da igreja que me mandou para o seminário, casamento em vias, 6 de abril, né, dona Abigail? 6 de abril, e eu já estava na igreja como pastor auxiliar, não tinha nada, ia casar, mas estava, onde me botasse eu estava junto. A igreja alugou a Azevedo uma casa, lá no Quatraque, que era até do Egito, e marido do Egito e do Gil. Eu fui olhar a casa, tá bom demais, eu fiquei feliz, tudo certo. Cadê os móveis para casa? A gente trouxe lá de Recife um conjunto de sala, comprado em umas lojas, quem é de Recife, não sei se ainda existe, Thiago, chamado Lixão. Não tem mais? Mas lixão não era lixo, não, era porque eram coisas bem simples, fabricadas assim, eram um sofazinho simples, bonitinho, mas daqueles que não duravam muita coisa, mas é o que eu podia fazer. Ganhei uma mesa com 6 cadeiras de um coreano, que nós moramos juntos lá durante um tempo, e ele gostava muito de mim, do outro irmão. Para ele deu a geladeira da casa, e para mim uma mesa com 6 cadeiras. Era tudo que tínhamos. Pronto. E aí, de repente, alguém disse que tinha uma reunião do conselho, Azevedo. Aí eu vou para essa reunião. Depois eu descobri que não era para eu estar nessa reunião, porque quando eu cheguei já estava todo mundo lá, um grupo, e de repente estavam discutindo sobre a pauta era: não, mas a gente vai
fazer assim, a gente vai uma campanha na igreja, um vai dar uma coisa, um armário de cozinha, um fogão, e eu não estava entendendo, eu olhava de um lado para o outro, e eu senti que a turma não estava muito à vontade para falar, mas eu não sabia, muito inexperiente, muito novo, envergonhado por ter chegado atrasado, e o pastor, reverendo Rui, muito solidário a quem estava conduzindo, mas tinha um irmão lá, depois eu te digo quem foi, Azevedo, muito querido, muito meu amigo também, mas que disse, não, nada disso, se fizer isso para essa pessoa, vou ter que fazer para todo mundo agora na igreja que for casar, não, isso não está certo e tal, eu não entendia nada daquilo, mas quem é isso, que história é essa? Fui para casa sem entender, depois que eu soube, não rapaz, a pessoa era você, aqui o pastor estava querendo montar a casa para que você pudesse morar, ter um fogão, ter a cama, que o seu guarda-roupa não fosse como foi no início, um fio de nylon grosso, de uma ponta da parede para outra, e lá a gente botava as roupas estendidas. E nisso foi muito difícil, mas eu estava muito feliz, eu não estava nem aí para aquilo ali, nem a Abigail também, a gente queria era trabalhar, feliz de chegar domingo na igreja, estar pregando e correndo e fazendo as coisas. E eu confesso a vocês, não ficou nenhum resíduo de... Eu conto isso aqui como uma coisa engraçada, apenas para ilustrar a mensagem. Mas é um irmão querido, uma pessoa que eu quero muito bem. Hoje já está muito idoso, não mora mais nem aqui, já mora fora. Pessoa querida, mas naquele momento ele não conseguiu captar a ideia do pastor titular da igreja, querendo beneficiar o pastor que ia começar o ministério. É o nosso auxiliar. A igreja nunca teve auxiliar, o primeiro, fruto da igreja. Vamos dar as condições mínimas para esse rapaz começar a vida. Mas aquele irmão foi do contra. Eu pude dizer assim, infeliz, tu vai ver. Tu vai ver. Mas não, isso não aconteceu. E eu dou graças a Deus por isso. É uma pessoa que tantas vezes foi bênção na minha vida, né? E a gente consegue superar, irmãos. O que nós precisamos é nos amar. Amar uns aos outros, e quem ama não fica alimentando mágoas e ressentimentos, e assim a gente consegue viver, caminhar. Ser igreja não é fácil, e sem amor é impossível conseguir crescer. Que Deus nos abençoe.